O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos em leituras um pouco enigmáticas, difíceis, né? Essa profecia de Daniel é uma profecia bem famosa. Mas assim, existe uma regrinha que eu já expliquei, que nós aplicamos nas profecias. Qual que é aquela? Lembra? Quando existe uma profecia, como é que eu vejo essa profecia? Existem dois aspectos que a profecia fala. O aspecto da continuidade, lembra? E da descontinuidade. O que é isso? O profeta Natan vai lá e fala para Davi que Deus vai construir um reino que não terá fim e tal, que precisa de uma casa, que não vai ser ele e tal, que vai ser os filhos dele. A geração, né? Aquela profecia foi tomada por Salomão como fosse para ele, e ele construiu um templo. Mas na verdade também ela fazia referência a quem? Cristo. Salomão, continuidade. Cristo, descontinuidade. A de Daniel, a mesma coisa. Os exegetas que interpretam esse sonho dizem que esses animais, o leão, o leopardo, o urso, são os reinos que tiveram antes de Cristo. O Império Babilônico, Meda, Persa e por último o grego, que seria esse com tritura, que tem as costelas na boca, né? Cadê o quarto animal? O quarto animal terrível, estranho, extremamente forte. Isso foi aquela perseguição grega de Alexandre Magno, Antíoco, que houve no final a vitória dos macabeus. E depois acabou que logo depois veio Cristo, encarnou, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você continua a profecia, quem que seria o ancião que aparece aqui? O que vocês acham? Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve. Quem que vocês acham que pode ser? Pai eterno. Né? Sua veste era branca como a neve, derramava um rio de fogo. E depois, lá embaixo, diz o quê? Continue insistindo na visão noturna, e entre as nuvens do céu, vinha como um filho do homem. Quem? Ora, o céu, o Pai, e vem o Filho do homem. E como é que veio? Foram-lhe dados poder, glória, realeza. O que está aparecendo isso aqui? Hã? Juízo final. Ora, se está aparecendo o juízo final, essa profecia também deve estar levando em consideração o futuro.
quais são as interpretações futurísticas dos animais, é mais difícil de saber, né? Seria o Império Alemão, Império Russo, Americano, Chinês? Seria o positivismo, o materialismo, o relativismo que nós estamos vivendo agora, né? E por último, essa perseguição contra a verdade, a ditadura de uma maioria, de uma minoria até, né? A inversão de valores, a perseguição dos cristãos. Porque nós estamos entrando nessa fase da perseguição que é parecida com a perseguição dos judeus pelos gregos. Hoje, falar a verdade implica consequências cada vez maiores, ou não? Temos aí os padres, Padre José Augusto, perseguido, aquele canal que produz as homilias daqui, os Santos e Católicos, vocês viram? Que vai ser cancelado dia 1º de dezembro. Eles pediram para entrar no Santos e Católicos 2. Estão acabando com tudo. Processando o Conselho Federal de Medicina, sobre medicina. O mundo está... Agora, ontem eu vi um negócio que foi para acabar. Papai Noel gay. Aí é forçar. Primeiro, Papai Noel é um idoso que tem como figura principal paternidade. É forçar demais. É diabólico demais. É ridículo demais. O capeta tem hora que ele fica tão ridículo. E tem gente que ainda defende uma estupidez. Realmente, nos últimos tempos, o povo está a ficar cego. Porque tem gente que ainda acha que isso é defender a pessoa do homossexual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Isso é uma aberração. Isso é uma violência contra as crianças. O que tem a ver Papai Noel? O que tem a ver, meu Deus do céu? Que caos que nós estamos vivendo. Outro dia, a criança de 6 anos, que eu já avisei na Escócia, e acha que é de outro sexo, os pais não podem agir judicialmente. Foi decidido que a criança decide o que ela quer ser. Com certeza já estamos nessa fase, pelo menos entrando nessa fase esse último animal. Esse terrível, estranho, extremamente forte, com dentuças de ferro, tudo devorava e triturava, calcando os pés. Nós estamos entrando nessa fase. Por isso que se junta com o Evangelho que diz, quando estão nascendo os brotos, você sabe que o verão está perto, né? Então, se essas coisas começam a acontecer, porque está perto. Agora, o perto para Deus, o Império Grego durou 300 anos. Né? O perto pode ser agora, pode ser daqui 5 anos, 10 anos, daqui 100 anos, mas pode ser um período de perseguição total. O Parlamento Europeu está votando lá que o médico não pode ter objeção de consciência para negar o aborto. Agora já estão entrando na consciência, né? Na consciência da pessoa. E assim por diante. Não tem, talvez nunca, as gerações nossas, nunca viu uma perseguição aos valores tão grande como essa que nós estamos vivendo. E em outros países muito maior, Austrália e outros países aí, a perseguição é muito maior. Mas, o que nós devemos fazer? Santificar-nos. Não tem jeito. Falar a verdade, cada um na sua forma. Educar bem os filhos em casa. Tirar essa... Vocês viram que agora não está tendo mais programa. Cuidado com Netflix, cuidado com programa infantil. Estão investindo bilhões de dólares, né? Existe um projeto globalista, sim. E para que isso, padre? Para quê? Para que
haja um domínio de todos os países, é necessário que haja uma população menor. Por isso, aborto, ideologia de gênero, investimento sobre parada gay. Quanto mais homossexual, quanto mais, menos gente nasce. Segundo, menos unidade familiar. A unidade de homem e mulher que gera um filho, uma família, não vai ter facilmente. Porque uma família se junta para resistir contra o mal. Uma família, pessoas destruídas sem família, é mais fraca, mais fácil de se sujeitar a um poder superior. Entenderam? A onda agora é, na luta de classes, é a ecologia. Se vocês forem ver, tem um livro do Leonardo Boff, até, que é muito claro. O homem é como se fosse o inimigo da natureza. Então, entre a luta de classe agora, nós somos os vilões na Terra. Então, tudo, matar uma criança não tem problema, porque é o homem que destrói o mundo, a natureza. Países como o Brasil, que para dominar é difícil porque é grande e produz muita comida, porque na verdade, no final dos tempos, quem tiver comida está bem, o que eles fazem? Criticam tudo que é do Brasil. Soja, não é por causa da mata amazônica. Efeito de estufa, não, é o peido do boi. Não é nada das indústrias da China. Tudo para quê? Tudo para descredibilizar o Brasil, colocar uma luta de classes. Por exemplo, daqui uns dias os netos vão ver os avós criando boi e vai ficar revoltado, porque o boi é que não são as indústrias da China, dos Estados Unidos, não. É o boi. Aí vai dar uma briga familiar, porque as escolas vão ensinar que o boi é que está fazendo problema na ecologia. Aí começa uma briga. Estão entendendo? Tudo premeditado. Tudo premeditado. Tem um processo na Suprema Corte para aumentar as áreas indígenas. Mas como assim? Nós temos 800 mil índios, uma área do tamanho do Sudeste. A Bélgica são 5 milhões, muito menor que a área. Por que mais o outro dobro? Porque na verdade quer inviabilizar o agronegócio no Brasil. E deixar o país mais dependente desses globalistas. Eles estão querendo criar carne sintética. Quem que vai produzir carne sintética? Os países globalistas, ricos. Boi, nós produzimos. Vocês estão entendendo tudo o que está acontecendo? É um projeto que entra em todos os níveis para que um governo mundial comande todos os países. Fiquem espertos. Com toda essa linha ecológica, nós não só somos a favor da ecologia, claro, de defender, mas existe um exagero enorme, né? Enorme, para inviabilizar o nosso agronegócio e deixar o Brasil mais vulnerável, dependente de países que querem dominar o mundo, que se acham melhor. Essa é a batalha. Por isso que a batalha final é com a família, porque a família e a igreja são as instituições que resistem às leis injustas. Que Deus nos dê a sabedoria e a fortaleza para entrar nessa era com muita sabedoria e com muita força. E tenho certeza que nesse tempo aparecerão muitos santos. Porque no tempo de dificuldade é que aparecem as pessoas diferenciadas. Que Deus dá a graça e acaba sendo luz no mundo. Sim seja.